Ele vai me matar. Por favor. Isai, antes de mais nada, por que você não queria vir falar comigo? Está funcionando? Tá. Eu tenho muito prazer em falar com você, mas não aqui. Eu estava, quando a Porto Belo, o Edu aqui, que eu vou desganar uma hora qualquer, me chamou para participar do Summit. Eles perguntaram se eu não queria dar uma palestra, falar do trabalho. Eu, pessoalmente, não tenho esse perfil de falar a respeito do trabalho que eu fiz. E então falei, vamos fazer uma coisa, vamos abrir para perguntas, eu acho que é mais interessante, curiosidade das pessoas e tal. Mas me arrependi amargamente. Então, eu fiquei pensando como sair dessa, já que, em respeito a Porto Belo e a vocês, eu teria que estar aqui de qualquer forma. Aí, comecei a pensar, porque hoje em dia é muito difícil, você tem que tomar muito cuidado com as palavras com que você fala, porque qualquer deslize. Então, eu pensei em demorar um pouco mais para elucidar o pensamento e pensar com cuidado antes de responder. Depois, eu pensei que eu poderia responder, mas assim, respostas bem longas. Que uma pergunta aí fosse falando, lembrando de coisas, e falando devagarinho. Acabou o tempo, Isai. Depois, obrigado. Foi um prazer. Mas tem mais. Posso continuar? Por favor, desculpa. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Aí eu pensei também em... De repente, minha neta liga, eu tenho que atender, porque eu não posso recusar o telefonema da minha neta. Pensei também em puxar esse papo inicial. Quanto tempo falta? O máximo possível. Você tem mais alguma coisa para falar? Senão... Uma ou duas. Bobagem. Eu não sei se você lembra, você não lembra da ligação que eles fizeram para mim, a Porto Belo? Falaram, a gente queria muito o Isai. Falei, difícil. Aí ele falou, não, deixa que a gente fala com ele, ele vai ser uma maravilha. Aí eu mencionei, antes de eu terminar a frase, ele, não faço, não. E é uma maravilha te ver aqui agora, olha que delícia. Para você, para mim, realmente é uma tortura. Tá. Olha só, eu tenho que te falar, vamos falar de mim então um pouco. Tiro o holofote de você. Eu lembro que durante a pandemia, eu meio que dei uma pirada, assim, não pirada, mas eu estava confuso, acho que muita gente estava se perguntando, né, e agora? E aí eu comecei a meditar, não se preocupem, não é uma conversa kumbaya, não, mas na meditação você aprende que você tem que viver o presente, né? Você fica pensando aquele bando de coisa e volta para a respiração. Fica pensando aquele bando de coisa e volta para a respiração. E eu lembro que, se eu não me engano, logo depois da pandemia, você começou a fazer umas postagens no seu Instagram das suas caminhadas. E eu, como você, eu falo isso com toda a modéstia do mundo, não estou me comparando, mas eu acho que eu sempre fui curioso. Eu ando por Nova York e eu fico procurando o que há de poético, o que há de inspirador, o que há de inusitado, o que há de belo. E eu sinto que você fazia muito isso por São Paulo, né? Para mim, essas caminhadas, eu não medito mais, mas eu caminho todo dia. Eu boto meu telefone, deixo meu telefone em casa, eu não ouço um podcast, eu não ouço rádio, eu não falo no telefone, eu olho para o mundo. Eu queria saber o que você procura no mundo quando você está caminhando.
Agora que eu reparei que tem um cronômetro aqui. Então, agora faltam 26, 02, 01, 00, 25 e 58, 7, 6, 5, 25 e 54. Eu pensei também na possibilidade de fazer você falou de meditação, uma hipnose coletiva para ninguém perguntar nada. Foca em mim. O que eu procuro sempre é o inusitado, é conhecer, principalmente a cidade, ver, diferentemente do que as pessoas, elas colocam você numa casinha e acham que você é chique, trabalha para gente rica e tudo mais, né? Aquela coisa que as pessoas têm um pouquinho de cabeça um pouco limitada, na maior parte das vezes. E meu mundo é outro. Então, essas saídas que eu fiz durante, eu acho que foram 10 anos, todos os domingos, para a periferia de São Paulo, todo domingo religiosamente, principalmente para conhecer, mas para aprender. Então, eu às vezes chegava, fui fazendo a cidade de São Paulo cada vez mais longe, em círculos, e às vezes demorava para eu chegar num lugar que eu não tinha ido, 1h10, 1h20, até chegar num ponto distante da cidade que eu não tinha ido conhecer e fotografar. Desbravado. Outra coisa, eu acho que o lado meu mais forte é o humor. Então, eu dentro da arquitetura, se eu colocar humor, vocês vão passar no prédio e vão cair na gargalhada de tão feio que é. E eu acho que eu preciso de outros canais para expressar isso, né? E através do Instagram, da fotografia, que eu amo, e de conhecer a beleza da periferia, a beleza arquitetônica do que eu via, eu conseguia, colocando uma frase, juntando as duas coisas, transformar a imagem e o texto numa terceira coisa, e que me dava prazer. É um olhar como todos nós temos, não é nada de especial, é o nosso olhar que diferencia um do outro, né? Eu costumo dizer que eu sou apaixonado por lugares problemáticos, né? Com todo respeito, eu não suporto a arquitetura da Suécia, a gastronomia da Dinamarca. Eles não têm problema, né? São os países mais felizes ou satisfeitos do mundo, mas você não tem uma zona, você não tem uma pessoa fazendo o que não deve, e você fala da beleza da periferia de São Paulo. Eu acho que é uma frase que muita gente pode pensar, pode enxergar como paradoxal, né? Eu tenho verdadeira paixão por São Paulo, e eu sei que você tem também. Por que essa zona que a gente vê quando a gente sai para lá, por que ela emociona a gente, na sua opinião? São Paulo? Sim. Eu acho que, primeiro, São Paulo tem uma coisa, e eu sempre achei que, acho que todos nós aqui brasileiros achamos que o melhor do Brasil é o nosso povo, né? A mistura que tem no Brasil é o que me fascina, porque é essa mistura que eu tento fazer na arquitetura também, né? Mistura em todos os sentidos. E a cidade de São Paulo é uma cidade, na minha opinião, que é tão caótica, tudo tão bagunçado, tão sem personalidade, que isso se tornou a personalidade da cidade de São Paulo. Então, isso me fascina. Eu acho que ela pode ser bem melhor do que ela é, e esperamos que seja, que ande para frente, mas é isso que me deixa feliz aqui. Quando a gente se conheceu, eu lembro que eu adorava os nossos jantares e as nossas caminhadas, etc. e tal, mas eu olho para trás e eu vejo que
a gente nunca falava sobre arquitetura e design. Você lida com isso com maestria, eu sou curioso, tenho paixão, apesar de não trabalhar com isso, mas a gente sempre falava sobre música, sobre artes plásticas, sobre exposições, sobre comida, a gente adora comer. Como você processa, né, todos esses segmentos, todos esses encantos, como que você, quase como um funil, você absorve, digere e como isso impacta o seu trabalho? Né? 29, 28, 27 e 26. Menos que isso, 20. Ainda tem as perguntas. Eu falei antes, vocês, cadê o QR Code? Mandem suas perguntas. Eu acabei de receber algumas aqui. Quer que eu te lembre a pergunta? Perguntei como é que você processa as suas paixões, as peças, as músicas, a moda. Eu sempre lembro que na faculdade os professores falavam que para você ser um bom arquiteto, você tinha que tomar café da manhã arquitetura, almoçar e jantar arquitetura. E eu não entendia isso, porque esse não era o meu mundo, né? A arquitetura é só uma das coisas que eu gosto e, com certeza, não é a mais importante. Não tenho, hoje em dia, não tenho a mínima dúvida. Então, eu sempre fui muito curioso e sempre achei que eu deveria ir por um outro caminho, porque era o que me interessava, entende? Eu faço isso dentro do escritório também. Eu não queria, desde o início, primeiro que eu não sei desenhar. Então, como que um arquiteto pode ser arquiteto sem saber desenhar? E daí que você não sabe desenhar? Qual é o problema? Você não pode ser um bom profissional porque você... Quer dizer, quem gosta de arquitetura tem que desenhar. Eu não sei o que eu vou fazer. Uhum. E eu não desisti por causa disso. Porque a minha visão do que devia ser arquitetura era maior do que simplesmente o fato de eu ser um bom desenhista ou não. Uhum. E aí, a minha curiosidade me levou a... Eu, na faculdade, comecei a fazer cinema, era um movimento de Super 8, comecei junto com o Márcio Kogan a fazer cinema, nós estudamos juntos, e foi indo. Quer dizer, se não fosse pelo Márcio, que não queria continuar a carreira de cineasta, eu talvez tivesse continuado. Sinceramente falando, sem nenhuma, com toda humildade, talvez a gente estivesse aqui junto falando sobre a carreira de cineasta. Uhum. Porque tanto faz, não faz a mínima diferença. Se eu fosse artista plástico, se eu fosse... Não tem, é tudo... O que eu acho que, para mim, que essas coisas todas, o mundo meu de você ser monotemático, me incomoda muito. Então, eu tenho, sei lá, amigos de teatro que só falam de teatro, que não sabem quem foi o último, a exposição de artes plásticas, não sabe da música, não sabe do cinema, sabe sobre a sua profissão. É chato, eu não gostava de sair com essas pessoas. Arquiteto, então, nem se fale. E falar sobre arquitetura é chato, sabe? É chato. Então, meu mundo era outro, e ainda é cada vez maior. E aí eu tentei colocar isso no escritório, em primeiro lugar, de saber que eu também, com toda a importância que tem essa palavra, me senti um marginal, assim, entende? Sempre quis andar no walk side of the street, no lado sombrio, porque eu vi que eu não pertencia a nenhuma escola de arquitetura brasileira. E eu não via problema nisso. Eu tinha um olhar com erros e acertos, tanto faz, mas eu tinha um caminho que eu não via diferença, eu não via similaridade com os nossos grandes mestres, que eu tenho um maior respeito, mas não sou um seguidor deles, entende? Então, isso eu comecei a pensar, a fazer, a professar, e dentro do escritório também eu pensava assim. Então, desde o início, eu sinalizei para as pessoas de fora
que eu não ia ser especializado em fazer absolutamente nada, porque do mesmo jeito ia me encher o saco. Eu não queria fazer só casa, não queria fazer só discoteca, nem isso, nem aquilo, e acabei fazendo um monte de coisa. Ainda bem que eu escolhi esse caminho multidisciplinar também, de ter experiência e, principalmente, aprender. Porque o que está atrás disso é você querer aprender para poder fazer, entende? Então, não é porque eu não tinha experiência e nunca tinha feito um hotel que eu acho que eu não poderia fazer um hotel. Eu ia aprender a fazer. Quem falou que eu não posso fazer? Eu nunca tive medo de nada, entende? Então, essa sinalização para o escritório fez muito bem para a minha pessoa física, porque eu pude aprender muito. Eu vou fazer só mais uma pergunta antes de fazer as suas perguntas. Você mencionou os grandes mestres da arquitetura brasileira e mencionou essa necessidade da gente evoluir, ser curioso, fazer o que a gente tem medo, ousar. Quando a gente pensa em Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Lina Bobari, eles viviam num outro mundo onde não havia internet, onde a gente não tinha um mundo globalizado, onde as redes sociais não faziam parte do nosso dia a dia. Para a nova geração, qual é o impacto desse acesso insano que a gente tem hoje a todas as obras, a todos os gostos, a todos os estilos? Você acha que é mais difícil focar numa coisa ou você acha que é mais rico você beber em tantas fontes? Eu acho que as duas coisas. É mais difícil e mais rico. Então, você tem que saber ter a cabeça no lugar para poder discernir entre as coisas e focar, né? Então, eu acho o número de informações que você tem disponíveis são imensas, né? Mas você tem que ter teu foco, você tem que saber o que mexe com você, principalmente isso. Então, eu acho que também todas essas artes que circundam a arquitetura, que para mim é a fonte do que eu acho que elas conseguiram humanizar o meu trabalho, entende? Então, eu acho que eu costumo falar que eu não me sinto arquiteto, meu psicanalista tem uma impressão errada e oposta, mas eu acho que isso daqui fez com que a arquitetura não fosse uma coisa, pelo que eu ouço das pessoas, que não só tem o seu lado que funciona, mas ela não é fria, ela é humana, ela tem... são dessas fontes todas que eu bebo para tornar a arquitetura mais humana e mais emocional, entende? Então, cinema, música, isso é cardápio? Não. Você já escolheu sua entrada? 12h31. Não, você mencionou seu psicanalista, eu menti, eu tenho que fazer só mais uma pergunta antes de fazer as perguntas deles. Desculpa. Você... Já esqueci qual era a pergunta. Ótimo, então vamos partir para a pergunta deles. Que maravilha. Lembrei. Você falou que as pessoas têm que encontrar aquilo que mexe com elas. E você falou da importância de um projeto te emocionar, das coisas que te inspiram mexerem com você. Você frequentemente tem a modéstia de falar que a prioridade, a única coisa que importa é o cliente, o que o cliente quer. Não é paradoxal isso? Quando eu penso em arte, eu concordo com você, eu não sei se você pensa assim, mas eu acredito que sim. A arte, quando ela é feita somente para vender, somente para agradar, somente pela crítica, ela abre mão de uma verdade, de uma honestidade, de uma autenticidade, e, de certa forma, ela vira outra coisa, que não é menor que arte, mas arte, né? E eu sei que você vai falar que não, que arquitetura não é arte, design não é arte, eu discordo. Como que você equilibra o que mexe com você, o que te emociona,
e o que o cliente quer. Você chegou a um ponto em que você pode escolher os seus projetos. É aí que você faz a curadoria? Como que você escolhe qual é o seu próximo projeto? Não, é evidente, se hoje já velhinho e caduco tenho a chance de escolher com quem eu vou trabalhar, não é por empáfia, é por respeito à pessoa. Né? Eu vou passar 3, 4 anos convivendo com alguém, e eu não quero me encher o saco, eu não quero gente chata do meu lado, mas é verdade. Eu quero ter prazer. E aí, você falando do cliente, isso também é uma coisa que às vezes vai um pouquinho contra a corrente de alguns colegas. Eu vejo, às vezes, eles falarem, nossa, mãe, acho que eu tenho que virar mais para cá, né? Poxa, eu fiz uma obra incrível, fiz uma casa e tal, não sei o quê, mas depois veio o cliente, tudo se estragou tudo. Então, aí, o outro fala, ainda bem que eu fotografei antes do cliente entrar. Gente, eu fico horrorizado com isso. Não é possível, eu não me conformo. A pessoa acha o seu telefone, te liga para pedir alguma coisa, ou seja, ele já procurou, então, a pessoa te ligou, no mínimo, tenha respeito, a pessoa foi atrás de você para pedir um trabalho. Sabe o que isso significa? Não é pouco. Então, trate a pessoa com respeito, com educação, que são as primeiras coisas que o arquiteto deve ter. E ouça, só faça isso. Assim, na minha opinião, é assim que faz. Você é um servidor, a profissão de arquiteto, no meu ver, é um cara que está lá contratado para servir ao próximo. Então, respeite a pessoa. Você não vai fazer a casa, você não vai aproveitar que a pessoa tenha dinheiro para construir uma obra sua, tua obra-prima. Você está fazendo para aquela pessoa, está fazendo para a pessoa ser feliz lá dentro. Não é... Uma vez perguntaram que casa que eu fiz, por exemplo, que eu moraria. Nenhuma delas, evidentemente, de jeito nenhum, elas não têm a ver comigo. Eu fiz para os clientes, e hoje, com toda a gama de trabalho que o escritório tem, se vocês forem em 10 casas, por exemplo, vocês não vão identificar que é o mesmo, talvez identifiquem, mas não vão, é uma diferente da outra, porque as pessoas são diferentes, é só isso. Então, respeito. O arquiteto é 95% psicanalista, você está lá para ouvir o que eles querem, e os outros 5%, eu passo pensando no que o cliente falou. É só isso. E tentar traduzir em arquitetura o que a pessoa está querendo, o jeito dela de viver e tal. Se eu quero impor e falar, assim é arquitetura, eu vou te modificar, eu acho que você tem que ter a parede do banheiro sem ir ao teto para você sentir o cheiro. Isso, entende? Não é exatamente aquilo que a pessoa veio te procurar que está querendo. Eu tenho respeito, mas não é a minha visão do que deve ser. Maravilha. 7:12. Então, vamos ser rápido, que eu ainda tenho mais algumas, rapidinho. Bia, estudante de arquitetura, se você pudesse dar uma dica para recém-formados arquitetos, qual seria? Desista. Valeu, Bia. Eduardo, qual o seu filme favorito? Playtime Jacques Tati. Tá bom. Não vou perguntar qual foi o cliente mais difícil que você atendeu. Sério que todo mundo, um é diferente do outro, as pessoas são chatas e bacanas, tem coisas boas ou não, é como todos nós, não tem diferença, não tem ninguém.
A Bel quer saber o que mais te interessa hoje em dia, além da sua neta. A minha segunda neta que acabou de nascer. A Amanda quer saber como você vê o avanço tecnológico e o uso da inteligência artificial na arquitetura. Não faço ideia, não sei responder a pergunta. A Cássia perguntou, hoje tivemos muitas menções ao design italiano. Também é uma referência para você? É como várias outras, não é nada específico. Eu posso gostar do Gio Ponti, que eu amo, tem várias pessoas que eu... Mas tem vários em outros lugares também que tenho paixão. É muito amplo. A Maria Silvia quer saber, a transformação urbana da Vila Madalena na última década foi profunda e você fez parte com alguns projetos. Qual a sua avaliação dessa transformação? Piorou. Não, eu acho o seguinte, eu acho que está na hora de levar muito a sério essa obrigação de a gente ter fachada ativa nos prédios. Eu agora estou radicalizando, e se o incorporador chega e falando que não quer fazer, eu não quero fazer o projeto. Porque isso é fundamental. É isso que você estava falando de Nova York. É fundamental não ter grade com guarita na porta. Essa é a grande transformação que a cidade tem que passar, que eu acredito que vai acontecer aos poucos. Já acabou essa fase, que tem que ter comércio embaixo. Não tem que ter vergonha de ter padaria embaixo, pelo contrário. Isso vai trazer mais gente, vai ter mais gente na rua, vai ser mais seguro. É fundamental você misturar as pessoas. Eu até acho que, mesmo nos prédios, eu sei que isso pode ser uma coisa mais radical, mas eu moro num prédio, se eu pegar o elevador, e eu gosto de todos os meus vizinhos, não é isso, mas vai parar no 7º andar, oi, tudo bem? Fui ver Oppenheimer. Para no 6º, tudo bem? Tudo bem, ontem foi assistir Oppenheimer. E para no 5º, olá, tudo bem? Vocês já viram Oppenheimer? É tudo igual, as pessoas estão no mesmo dinheiro que têm, vão para os mesmos lugares, comem nos mesmos lugares. É sem graça isso, tem que ter mistura de pessoas, isso é fundamental, tem que ter um lugarzinho pequeno e um lugarzinho grande junto. Onde a gente vai comer da próxima vez? Qual a sua padaria favorita em São Paulo? Aracaju. Aracaju. Eu tenho que te perguntar, eu sei que você está fazendo... Você tem esse projeto, essa colaboração com a Porto Belo. O que a gente pode esperar? Boa coisa não virá, posso te garantir. Ele que não me ouça aqui, o Edu, mas, infelizmente, não estou vendo um caminho muito satisfatório para o nosso produto. Estamos tentando, já há uns 2 anos, não sai nada de interessante. Ontem tivemos uma reunião do escritório para a evolução, vieram 12 pessoas da Porto Belo, foi um fracasso a reunião. O pior já passou, tá vendo? Eu sou pontual, você me conhece, comigo não tem dessa. E agora? O que você vai fazer? Agora? Não, você sabe do que eu estou te perguntando. Você chegou onde chegou, você construiu o que construiu, você tem um leque de possibilidades infinito. Agora, você na sua posição, o que te excita? Para onde você vai? O que você quer fazer? Olha, passei boa parte dos anos querendo, com a maior humildade, chegando longe desse gênio que era João Gilberto, né? Eu quis falar, será que eu poderia chegar mais perto possível na minha arquitetura do que o João Gilberto
fez na vida, né? Chegar nesse ponto, nessa sutileza, nessa elegância, nesse refinamento, nessa simplicidade. Mas hoje eu estou buscando ser mais MC Kevin ou Chris, sabe? Eu estou querendo rever o seu pacotão. Toma.